Em 1532, o Papa Gregório pegou o calendário ortodoxo do nascer do sol e mudou para sua própria linha do tempo, que hoje é chamada de gregoriana, né? É um calendário, uma linha do tempo. Essa linha do tempo foi patenteada pelo Papa Gregório, sob o nome do Vaticano. Então, o Vaticano possui a linha do tempo que estamos usando até hoje, no ano de 2025. Eles têm o título desse calendário gregoriano. Então, o calendário que nós utilizamos, né, que são usados nas agendas, que usamos para anotações cotidianas, sim, essa agenda que anotamos o que iremos fazer no feriado, se iremos viajar ou descansar nas férias, no final de semana, se iremos encher o Tobits de cachaça ou vamos ficar dormindo. É onde anotamos quais dias iremos pagar as nossas contas, quando iremos receber o nosso salário. É graças ao catolicismo que a gente tem a nossa querida agenda de janeiro a dezembro. Eu acho que poucas pessoas, ou também às vezes nem tem essas anotações nas agendas, mas lá tem os ciclos lunares também, né? Que pouco importam para as pessoas, né? Então, eles têm o título, né? Eles quem? O Vaticano, o catolicismo. Eles têm o título desse calendário gregoriano. Portanto, qualquer pessoa que nasce sob esta linha do tempo está sujeito a eles, a Roma. Porque Roma possui essa linha do tempo. Eles têm o copyright da linha do tempo, certo? Agora, a certidão de nascimento também foi um sistema criado pelo catolicismo. Temos também uma certidão de batismo, né? Que quem é católico vai lá, faz o batizado, eles lançam um batismo eles lançam um certificado que fica arquivado lá na secretaria da igreja. Por mais que essas certidões de nascimentos não vão diretamente para o Vaticano, mas em algumas teorias dizem que todas essas certidões vão parar no Vaticano, né? De qualquer forma, eles possuem esse sistema. Afinal, foram eles que criaram esse sistema, né? De registrar nascimentos, casamentos, óbitos. Então você imagina, todo mundo que nasce tem que registrar em um cartório essas informações, que é o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto, o segundo. Também tem lá colocado o nome da sua cidade, que é muito importante, né? E vamos supor que uma pessoa esteja interessada em conhecer você melhor, né? O que essa pessoa vai fazer? Hoje em dia, você consegue ter acesso, né, a algumas informações muito fácil. Por exemplo, você consegue ter acesso ao ano e muitas vezes até mesmo a cidade onde a pessoa nasceu. Isso já é uma informação que já... Porém, se a pessoa não tiver o horário, ela não consegue
fazer o verdadeiro mapa natal daquela pessoa, né? Porque ela precisa do horário exato em que essa pessoa nasceu. Então, esse fulano, ele pode ir até a cidade onde a pessoa nasceu e acessar esse cartório onde está registrado esse documento que foi lançado a partir do dia em que você nasceu, certo? A partir do dia em que a sua mãe te pariu. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. E ela vai utilizar isso, claro, pode utilizar para outras coisas, né? Mas o grande ponto é esse. Se uma pessoa quiser te conhecer de verdade, ela vai fazer uma análise do seu mapa astral. E aí, eu acho isso muito complicado. Porque é como... Vamos dar um exemplo. É como estar em um relacionamento controlador. A pessoa vai ter acesso às suas feridas, aquilo que te machuca. Isso aí já é uma informação até que ok. Porém, você não tem a data e o mês de nascimento. Algumas pessoinhas muito inteligentes vão lá e colocam a data de nascimento no Facebook. Acho que só o Facebook, né? Porque o Instagram hoje em dia você geralmente não coloca. Mas às vezes o que acontece? Claro, né, que eu já fiz esse processo de procurar a data de aniversário da pessoa. Mas as pessoas, elas, às vezes, sei lá, a mãe de fulano ou o próprio fulano vai lá e coloca: hoje é meu aniversário, com uma foto assim, né? Hoje é meu aniversário, estou comemorando não sei quantos anos. Pronto. Aí você já tem quase toda a informação que você precisava, né? Você tem o dia do aniversário, o mês e o ano, porque você vai calcular a idade da pessoa. O que você precisa saber mais? A cidade. A cidade é um pouco complicado, né? Porque você vai precisar mexer em várias questões ao redor ali para conseguir achar o local onde essa pessoa nasceu. E às vezes, mesmo que numa determinada rede social, ela mostra que ela está vivendo naquela cidade, pode ser que não seja a cidade natal dela. E você precisa saber da cidade natal. Conseguindo o local onde essa pessoa nasceu, você já sabe que lá existe um cartório onde vai estar registrado todas as informações necessárias para que você construa o mapa natal dessa pessoa. Porque assim, você não vai chegar para as pessoas e perguntar, né? Ou também você não vai postar numa rede social o horário que você nasceu. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos que horas que a gente nasceu, né? Então, muitas pessoas não têm noção de que isso é muito perigoso. Porque existem pessoas que gostam de se aprofundar e conhecer você melhor para poder te controlar. Entendeu? Isso são situações assim. Às vezes, sei lá, uma corporação que você trabalha, né? Ou às vezes uma entidade está querendo saber sobre você. Eu não estou falando em relações pequenas, né? Eu acho que uma pessoa que tá, tipo, interessada, assim, vamos supor, um crush, né? Essa pessoa não vai até a cidade da onde outra pessoa nasceu e ir lá perguntar no cartório sobre o registro de nascimento dessa pessoa, né?
Eu acho que não. Mas tudo bem. Tem louco pra tudo, né? Então, é uma situação muito complicada. Porque as pessoas acham que colocar ali o seu signo, o ascendente, signo lunar ali registrado, né, nas descrições das redes sociais, é uma coisa legal. Mas não é, sabe? Porque vamos comparar com a grande questão. Vamos supor um relacionamento de um casal. Uma dessas pessoas vai ser uma pessoa controladora. E a pessoa vai ter acesso a todas as suas feridas, né? Ela vai ter várias informações sobre você. Aquilo que te magoa, aquilo que te dá medo, sabe? Então ela vai usar todas essas informações como uma arma para depois ela te controlar. Entende? Então é uma situação complicada. Você vai fazer uma previsão do tempo. Aliás, você vai fazer uma previsão astrológica com um astrólogo e você vai lá e passa suas informações para esse astrólogo. O que ele vai fazer? Não são todos, mas a grande maioria sim. Ele vai saber interpretar o seu mapa natal, ele vai saber das suas fraquezas, ele vai saber de tudo sobre você. E, obviamente, é isso que vai tornar essa situação lucrativa. Eles vão lucrar muito em cima de você, porque eles vão saber te dar todas as respostas que você está procurando. E você vai acreditar em tudo aquilo. Você vai ficar vinculado a esse astrólogo ou tarólogo. Você vai ficar viciado em querer saber nos seus próximos dias o que vai acontecer nos seus próximos dias, o que vai acontecer nas próximas semanas, próximos meses, próximos anos. Você vai querer saber como que você vai morrer. Então, pra quê? Sabe? Se você quer ter um autoconhecimento, acho que nada mais digno do que você pegar um mapa astral. Hoje em dia a gente pode acessar vários sites gratuitos, colocar lá e fazer o nosso mapa astral. Não que isso seja seguro também, né? Porque você está colocando as informações na internet. Mas aí também não tem como fugir disso, né, gente? Já não tem mais como fugir disso. Eu digo sobre essa questão de você ir se consultar com um astrólogo é porque realmente você vai ficar se entregando muito ali para algo, para uma energia que não tá tão disponível assim para te ajudar, sabe? Só nós mesmos é que vamos conseguir trazer este conhecimento para as nossas vidas. Só a gente vai conseguir traçar esse caminho e descobrir a nossa verdade. Não são os outros. Então, para que fazer isso? Então, vai lá no site, faça seu mapa, depois, né, vai estudar sobre os significados de cada detalhe que tem ali no mapa astral. E não precisa passar essa informação para mais ninguém, tá? Porque essa informação deveria ser apenas sua e de mais ninguém. Continuando o assunto sobre o Vaticano, esse calendário ou linha do tempo foi definido pelo Papa Gregório para o pôr do sol e não para o nascer do sol, que dá o início, e sim ao pôr do sol, que dá ao final, que está associado à morte, à escuridão e à lua.
A lua, que também está associado aos civis, ao povo, né? E também aos lunáticos. Ok? Então, este calendário é um calendário ou uma linha do tempo do pôr do sol. Eles também dizem que o ano novo é 1º de janeiro, certo? Quando sabemos que isso é inverno lá no hemisfério norte. E inverno também está associado à escuridão, à morte da natureza. Então, isso é um culto da morte. Aqui eu estou colocando essa imagem do Stonehenge, que coincidentemente o sol se põe exatamente entre o círculo das pedras que compõem este monumento arqueológico, e aparentemente também os romanos nunca fizeram nenhum ritual por lá, né? Engraçado isso. Antigamente as pessoas comemoravam o Ano Novo entre março e abril, porque era o equinócio da primavera e também era onde se dava o início do primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Também existe o Dia da Mentira, né? Que foi inventado ali no dia 1º de abril, que na tradição cultural deles, que na verdade é o dia do tolo, né? April Fool Days, no Brasil e em Portugal foi traduzido por Dia da Mentira. Por que será, né? Então, na verdade, foi porque essas pessoas ainda continuavam comemorando o Ano Novo Antigo. Então, elas eram chamadas de tolas, de bobinhas, e aí surgiu essa tradição. Então, abril começa na temporada de Áries, né, que é final de março e começo de abril, que vai até o dia 20, 21, se eu não me engano, né? E como eu já havia dito, eu acho que eu não havia dito ainda, mas Áries simboliza também, representa no sistema do corpo, representa a cabeça. E também representa o início da luz, do renascimento, representa a liderança. Além disso, é quando os judeus celebram a Páscoa e quando os cristãos celebram a ressurreição de Cristo. Então, por isso que muitas culturas ainda permanecem celebrando o Ano Novo nesse período, certo? Então, você já percebeu que nós somos uma mercadoria? É meio que comparar com uma chegada de um navio. Eu vou usar essa analogia que eu encontrei em um vídeo aqui no YouTube. É como se um navio cargueiro fosse a mãe. E quando ela estivesse chegando ao porto, é quando ela está no trabalho de parto. E aí, assim que o produto sai do navio, tem que ser feito ali um registro, um certificado de manifesto, com o nome, uma quantidade, a data, o peso. É basicamente isso. O nosso nome representa uma mercadoria. Porque eles não podem, vejam bem, eles não podem taxar e cobrar impostos de um corpo físico. Mas uma mercadoria, eles podem. E mesmo que a mãe, por algum motivo, resolve não registrar esta criança, o Estado vai denunciar isso e, de alguma forma, eles vão atrás e vão fazer um registro tardio. Então, não tem como fugir disso. Pois então, muitos dizem que o Estado é laico. Mas será que o Estado é laico mesmo? Eu acho que não. Pois vejam bem, o certificado de nascimento é católico. Não importa a religião que você pensa que é. Cada certificado de nascimento
é católico. A arquitetura de lugares importantes, a rua onde você mora, os monumentos turísticos, né, são inspirados no catolicismo, na arquitetura romana, no rococó, na arte barroca, né, no clássico romano. Você já se perguntou por que as ruas são feitas dessa maneira? Existe um círculo no meio de uma avenida que funciona dessa maneira, etc e tal? Pois bem, é tudo uma inspiração, né? Os símbolos de marca, de bancos, de corporações, está sempre presente, né? Vamos dar um exemplo do XP, que significado de Cristo não tem nada, né? XP significa Império Romano. E aqui vocês têm que entender uma coisa, que toda vez que eu falo sobre catolicismo, estamos falando do Império Romano. Porque o Império Romano não caiu. Isso é balela, sabe? Quando dizem que o Império Romano caiu. Não caiu, não. Só vai mudando de nome mesmo. Mas o X, ele representa posse, domínio de algo. Que isso pertence a alguém. Sabe o desenho do mapa do tesouro? Então, é isso que ele representa. Então, todos estamos sob o comando do Império Romano. Entende? A Roma é católica, o Vaticano é católico. O Banco do Vaticano é lá que grandes entidades colocam suas boladinhas, não no Swiss Bank. Swiss Bank é para os fracos, tá? Grandes obras de artes, lá eles também possuem. Você consegue imaginar o poder que a Igreja Católica tem? Não importa o que você acha da instituição católica, sobre o catolicismo. Você está sob o comando deles. Entende? Agora, vamos destacar aqui a hierarquia da Igreja Católica, né? Nós temos o Papa, que é o líder supremo, os cardeais. Bom, eu não vou falar aqui o que cada um representa, isso alguns de vocês já devem saber, e se não sabe, é só procurar no nosso queridíssimo Google. Temos os arcebispos e bispos, os padres, os diáconos e os fiéis leigos. É meio que comparar com um jogo de xadrez, onde as peças menos relevantes representam os fiéis leigos, os civis. Sem querer julgar, né, os fiéis, a fé, porque a minha família é católica, eu de qualquer maneira sou também, porque eu fui batizada, crismada, sei lá, comungada. Frequentei colégio de freiras. E também acredito, sim, nos santos, que inclusive os santos, eles são equivalente aos adeptos, né? Que na Rosa Cruz, os adeptos é um estudante que atinge um grau elevado de conhecimento e desenvolvimento espiritual. Então, eu acredito que os santos é nada mais, nada menos do que esses seres, né? E aí depois eles foram para um outro grau mais elevado que aí eles estudam
os mistérios, né? Também acredito no amor e nos ensinamentos de Cristo. E por mais que a minha mãe tenha me obrigado a frequentar a igreja, a catequese, eu agradeço, sabe? Porque são essas experiências que me faz ter esses questionamentos, né? Então, os leigos, né, os fiéis leigos, eles acreditam na salvação. E é assim que a religião manipula eles. É assim que a religião entra nisso. Mas voltando para a hierarquia, existe um poder que está acima do Papa, né, que é uma sociedade que é chamada de jesuítas. Eles têm mais poder que o próprio Papa. Além disso, eles têm acesso a redes educacionais, políticas e financeiras desde o século XVI. Dizem que essa sociedade ela apenas pertencia a uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica, né? E que tinha uma missão de ensinar e repassar os conhecimentos do catolicismo. Então, ou seja, eles eram missionários responsáveis por catequizar e evangelizar. Será que os indígenas precisavam mesmo disso? Pois então. Pois bem, supostamente, a narrativa diz que os jesuítas foram expulsos da Europa porque era uma ameaça para o Estado, né, para o governo e para o Papa. Porque eles já estavam assim muito saidinhos, sabe? Aparentavam ter muito poder. Porém, algumas teorias dizem que eles apenas teriam se separado parcialmente da visibilidade católica para não causar escândalos e evitar conflitos e expulsões de verdade, né? E simplesmente levando em paz seus conhecimentos estratégicos e educacionais para outros territórios como o Brasil, a África e outros territórios das Américas. O caso mais revelador é o próprio calendário que usamos, né? O calendário que chamamos de gregoriano. Por trás dessa nova linha do tempo, na verdade, veio de um outro lugar. Veio de uns esquemas, de uns laboratórios de cálculos jesuítas. Sabe o Cristóvão Cládio? Então, esse Cristóvão Cládio, ele era jesuíta. E tinha seus coleguinhas ali, né, que não eram meros auxiliares. Esse pessoal, eles foram os arquitetos práticos do ajuste que redefiniu o ano e sincronizou as celebrações, colheitas e cerimônias de toda a cristandade. Pensa nisso. Decretar um calendário é muito mais do que ajustar as datas, não é mesmo? É redesenhar um ritmo social, econômico e religioso. Ao manipular o tempo oficial, quem desenha o calendário passa a definir quando as pessoas trabalham, quando elas celebram e até quando elas devem esperar. Se os jesuítas planejaram o calendário enquanto o Papa assinava o decreto, então a narrativa oficial esconde uma hierarquia, não? Uma cúpula. Uma cúpula de, sei lá, especialistas que opera acima do Papa.
dos papas. Então, essa cúpula, ela meio que molda o mundo a partir de fórmulas e coordenadas, entende? E se a expulsão dos territórios europeus foi apenas um movimento estratégico para espalhar essa influência por novos territórios? Sem a presença visível, sem acusações públicas, eles iam poder, fazer o que quiser. Abrir mercados, centros de ensino, redes de poder, em locais onde podiam reconfigurar os costumes sem chamar a atenção. É a jogada deles. O resultado foi o quê? Uma arquitetura de influência que coincide com o próprio compasso do tempo humano. Quem realmente manda, Se quem realmente criou o tempo é uma obra de mãos secretas. Dessa maneira, supostamente, eles criaram uma rede global de influência, controlando líderes, elites e instituições, sem precisar assumir oficialmente o poder. Isso permitiria que eles dominassem novos territórios sem que ninguém interviesse. Tudo isso seria para manter a Igreja Católica e o Império Romano intactos, enquanto expande o seu controle global através da educação e da doutrinação. Alguns dizem que eles estão por trás das revoluções, como a Revolução Francesa, criação de sociedades secretas como maçons e Illuminatis, entre outras, e controles de bancos e corporações. Devem também estar associados aí ao marketing, ao cinema, à indústria cinematográfica, A religião e a fé é apenas uma ferramenta de manipulação para eles. E antes de vir e comentar aqui, antes dos jesuítas se vestirem de católicos, eles já eram de uma outra tradição, certo? Muitos dizem que os jesuítas apenas se infiltraram no catolicismo. Isso é algo que não tem como negar, certo? É um fato histórico real. Mas eu acredito muito que os jesuítas, eles influenciaram muito a tradição católica. Muito ao ponto de tomar esse poder, entendeu? Por isso que eles fizeram tudo o que eles fizeram. Porque eles é um grupo, uma ordem, que vai se infiltrando em camadas de poderes, entende? Por isso que eu digo, o Império Romano, ele não caiu, ele continua vivo, Mas ele sempre vai disfarçar em outras redes, em outras ordens, em outras tradições, em outras corporações, entende? Então, segundo algumas teorias, eles eram sucessores secretos dos Cavaleiros dos Templários, que era influenciado pela Cabala, pelo ocultismo judaico, os conhecimentos da astrologia, sabedorias islâmicas,
né, que eles iam adquirindo durante as cruzadas. Então, quando entraram oficialmente no catolicismo, eles já teriam esse conhecimento secreto, que ficaram apenas com eles, certo? E ali, eles não passaram esse conhecimento, eles só passaram as doutrinas e essa educação simples que é colocado nesse sistema em que vivemos. Então, não só apenas, né, dentro da igreja existe essa doutrinação, e sim em vários locais, né, como a gente está falando, como nas escolas. Por isso que eu digo, o Estado não é laico, tá? E eu não estou falando que redes de escolas particulares e religiosas. Estou falando também de escolas públicas, escolas estaduais, municipais. Então, esses conhecimentos, né, esses conhecimentos ocultos, eles alegavam que era uma coisa do mal, era uma coisa ruim. Então, por isso eles não aceitam, né, tarô, astrologia, entende? Porque é um conhecimento que tem que ser só deles, né? Os fiéis leigos, eles têm que só aprender o básico. Aí, voltando aqui para esse assunto do registro de nascimento, né? Metaforicamente, é como se no momento do nascimento, quando o bebê chega ao mundo, os médicos separassem a placenta, que carrega informações essenciais como o DNA, e entregasse apenas o bebê para a mãe. Essa teoria da placenta, ela existe, né? Dizem que alguns pais, algumas mães, elas às vezes não vai fazer nada com a placenta, então autoriza o médico e o hospital a descartarem essa placenta. Mas a gente não sabe. Porque a placenta, ela pode ser utilizada para várias coisas, né? Os antigos utilizavam para fazer rituais, ou até mesmo como um alimento para a mãe, para, né, se regenerar ali. Mas hoje em dia é usado para vários procedimentos estéticos, né? Remédios, cosméticos. Então não se sabe o que é feito. Essa é a verdade. E o registro de nascimento funciona assim. É feito e disponibilizado para qualquer um ter acesso, inclusive pessoas de grande poder. Como, por exemplo, a empresa onde você trabalha. Pode ser que o dono da empresa que você trabalha, ele tenha conhecimento em astrologia. E muitas vezes eles pedem essas informações para saber se você é um funcionário que presta ou não para ele. As empresas que não utilizam isso né, no seu ambiente ali de corporação, é porque eles caíram nesse papinho de que a astrologia é só pra garotinha que lê a revista Capricho. Mas os que são espertos fazem isso. Pede o mapa astral. Não diretamente, né? Eles vão pedir as informações ali indiretamente, né? Porque é um conhecimento oculto. Não deixa de ser um conhecimento oculto, entendeu? Então, quando na verdade essas informações, elas fazem parte da essência de cada ser humano. E essa essência deveria permanecer guardada com a própria pessoa e não exposta. É claro que existem formas práticas de você registrar uma vida.
Além disso, a gente nem precisaria, né? Porque só fazemos isso por conta de um sistema que somos presos a ele. No fundo, a gente sabe que isso tem um propósito maior, né? Para essas pessoas aí. Então, o Vaticano sempre buscou mais do que templos e fiéis. Ele buscava dominar a essência da vida. Para isso não bastava ouro, terras ou títulos. Era preciso algo maior, um controle invisível, mas absoluto. E qual poder é mais absoluto do que manipular o próprio tempo? Esse Papa, Gregório, né? Não foi apenas um Papa. Ele foi um mago sombrio, um arquiteto das trevas, né? Quando em 1582 ele decretou o calendário gregoriano, não estava apenas corrigindo as datas, porque este calendário era um calendário juliano, né, do Júlio César. Aí relataram que estava cheio de erros, e aí precisavam fazer as correções, e blá blá blá. Só que não, nada disso. Eles estavam redesenhando, eles, né? Porque não foi apenas o Papa Gregório, né? Vamos combinar? Então eles estavam redesenhando a linha do tempo da humanidade. Era isso que eles estavam fazendo. Né? Com os cálculos do Cristóvão Cávio. Dessa maneira eles criaram uma prisão invisível. Um sistema que nos desconectou da natureza, do sol, da lua, e nos aprisionou em grades numéricas. Janeiro, fevereiro, março, né? Segunda a domingo, quer dizer, domingo a sábado, e acordar em tal horário, dormir em outro horário, porque você precisa seguir o ciclo circadiano. Tem que ser tudo do jeito deles, porque senão, meu Deus, você não foi feito para isso. Você não foi feito para ficar acordado de madrugada. Você não foi feito para ficar sem fazer nada. Tem que trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Antes, nossos antepassados se guiavam pelos ciclos verdadeiros. O sol atravessando os signos, a lua marcando colheitas, rituais, nascimentos. O ano começava quando o sol estava em Áries, no equinócio, quando a própria Terra despertava para um novo ciclo de vida. Esse era o tempo real, o tempo vivo, o tempo dos deuses. A gente não faz ideia o que é viver isso, né? Então a gente, até por um lado, pensa que esse sistema é bom. É como um passarinho que é preso numa gaiola. E a gente fala, ai, tadinho, vamos soltar ele? Aí fulaninho fala, mas aí ele vai morrer se ele for solto, porque ele está acostumado com essa vida carcerária. O calendário gregoriano, que rege o mundo até hoje, ele cortou esse elo sagrado. Congelou os meses em números artificiais. Esses números sendo eles símbolos que podem ser usados para criar uma narrativa de poder, que não obedece ao céu nem ao coração humano. Essa manipulação do tempo foi a forma mais sofisticada de magia obscura já praticada contra a humanidade. Mexer com os dias
mexer com as estações, mexer com a nossa alma. O resultado de tudo isso é que perdemos a conexão com nossos poderes naturais. Esquecemos que o tempo é movimento e não uma tabela. O tempo é energia e não prisão. Eles fizeram isso porque eles sabiam que um ser humano alinhado ao Sol, à Lua, ao cosmos. Hoje, vivemos sob o feitiço do calendário gregoriano. Mas a pergunta é: por quanto tempo ainda aceitaríamos viver fora do tempo verdadeiro?